Dizem que as entrevistas do rei Roberto Carlos são sempre a mesma coisa. As mesmas perguntas e, claro, as mesmas respostas. Mas e se numa entrevista fosse perguntado para o rei: antigamente você era o horror dos pais de família, e agora? Por que você abandonou o rock? Você fala nas suas músicas de muitos desamores, mas na sua vida a gente vê muita estabilidade. Não é uma contradição? Por que você é tão prudente com o que fala? A abertura política do Brasil, no finzinho da ditadura, ela te beneficiou de alguma forma? Você tem medo da velhice? Como é esse negócio de fazer músicas picantes? E tem mais. Essa entrevista, com todas essas perguntas, aconteceu com uma pessoa muito famosa, entrevistando Roberto Carlos. Foi com Silvia Popovic. E a gente vai falar disso agora. Com vocês, Roberto Carlos. Início dos anos 80, Silvia Popovic, ela tinha acabado de entrar na Globo, fazia pouco tempo. Mas ela já era conhecida, tinha talento, e as pessoas recrutaram ela para entrevistar ninguém menos do que Roberto Carlos. Roberto, o rei, já consagrado, já com manias, já com muita coisa, fazendo temporada no Canecão, e a assessoria encheu a Silvia com um monte de situações para ela ter cuidado. O que podia, o que não podia falar, como se comportar, todos esses detalhes. E isso deu uma pressão grande. Mas mesmo assim, ela fez uma entrevista diferente com o rei Roberto Carlos. A gente vai ver essa entrevista agora. Porém, eu já vou adiantar para você o seguinte. Essa entrevista marcou profundamente a Silvia Popovic. Por quê? Porque na mente dela, ela cometeu uma grande gafe. E isso ela carregou por mais de 40 anos. Vamos por partes. Primeiro, você vai ver a entrevista que hoje, nesse momento, está sendo colocada no YouTube e não existe essa entrevista nesse momento que a gente está publicando. Portanto, ela é inédita aqui no YouTube. A primeira vez que está sendo colocada é através aqui do nosso canal. Então, ela é inédita e exclusiva. Agora. Um artista é um grande ídolo. Você está sendo convidado para fazer a inauguração de um grande espaço cultural aqui em São Paulo, de shows. Eu queria saber como é que você se sente hoje. Como é que você amadureceu todos esses anos de carreira. Como é que você está se sentindo? Me sinto muito bem. Acima de tudo, muito agradecido por tudo, né? Agradecido a Deus por todas as coisas que têm me acontecido. Mas me sinto feliz, me sinto bem. E como você diz, me sinto mais maduro realmente, né? Através desses anos todos, eu acho que venho amadurecendo cada vez mais, amadurecendo aqui, né? E, logicamente, o meu trabalho. Pessoalmente também, né? Há 20 anos atrás, você era o horror dos pais das menininhas. Não. E hoje você é um pai de família, tem 3 filhos. Como é que é o Roberto, pai de família? Bom, eu sou muito amigo dos meus filhos, né? Nós nos damos muito bem, temos uma relação maravilhosa, de muito carinho, de muita amizade, de muito respeito e principalmente de amigos, né? Meus filhos têm uma liberdade comigo de transar assim numa de amigo. Pai, oi, tal, tapa nas costas, tal, aquele papo assim, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente se entende e dialoga numa muito boa. Vai ser lindo esse fim de semana. E o seu casamento com a Miriam? Eu ouvi falar que ela está grávida, é verdade? Não está grávida não, menina, não está grávida não. Tem dito muita coisa por aí, né? Não, mas não está ainda não. Vamos falar um pouco do seu repertório, Roberto. Você começou na Jovem Guarda fazendo iê-iê-iê. E hoje você abandonou o rock. O seu repertório é muito mais voltado para as músicas românticas. Você pretende voltar a fazer música nesse estilo mais movimentado?
Eu acho que eu sempre pretendo, sim, fazer alguma coisa movimentada. Eu gravo muito romântico, vamos dizer, é o que eu gravo mais, é o estilo romântico, a balada, né? Mas eu sempre gosto de fazer alguma coisa mais movimentada e procuro sempre nos meus discos fazer pelo menos uma, duas, às vezes 3 faixas um pouquinho mais movimentadas do que as românticas propriamente ditas, né? Mas por que você abandonou o rock? A gente vê aqui no seu trabalho com o Erasmo, aliás, vocês dois formam a dupla mais constante da nossa música popular, as músicas de rock ficam com o Erasmo e as mais românticas acabam fazendo parte do seu repertório. Por que isso? Existem 2 tipos de roqueiros, né? Existe o roqueiro que é o profissional, o cantor de rock, né? E existe aquele que curte o rock, né? Eu, por exemplo, sou um roqueiro curtidor de rock. Mas não sou um cantor de rock, sou um cantor romântico realmente, como você tem visto, né? O Erasmo não. Ele faz os 2 tipos realmente, porque ele curte e é um profissional de rock and roll. Né? Agora, ainda dentro dessa temática romântica, a gente vê que nas suas músicas você tem assim, toda uma preocupação em falar do desencontro entre um homem e uma mulher, entre o desamor, entre o abandono, né? Agora, na sua vida real, isso não acontece. Na sua vida real, você está casado, bem casado, tem seus filhos e tudo mais. Não existe alguma contradição entre o que você fala, né, o que você canta e a sua vida? Não, eu acho que eu tenho falado de todo tipo de amor. Eu não tenho falado só do desencontro, da saudade, coisas assim, não. Eu tenho falado de todo tipo de amor. Tenho falado dos encontros também, né? E de amores muito felizes. É que normalmente o pessoal se liga mais quando a gente fala dos amores desencontro, vamos dizer assim, né? Vamos intitular assim, né? Tudo lá fora. Roberto, dos momentos da sua carreira, eu queria que você lembrasse os mais felizes, aqueles que te bateram no coração. Eu acho que eu tenho tantos momentos felizes na minha carreira que realmente seria difícil dizer para você todos. Mas eu diria alguns, né? Representando todos os outros, né? Porque, na verdade, eu tenho tido momentos maravilhosos na minha carreira. Momentos de chorar de alegria, momentos de realmente não poder nem falar e momentos que nem as palavras poderiam dizer, porque não existe um idioma algum. Mas eu teria a Jovem Guarda, né? Não foi um momento só, foram muitos momentos, né? Porque cada programa era um momento. A Jovem Guarda foi uma coisa maravilhosa na minha vida pela TV Record, realmente foi uma coisa incrível na minha vida. Depois o Festival de Sanremo, logo em seguida. A minha primeira temporada no Canecão do Rio de Janeiro foi uma coisa incrível, foi um momento incrível na minha vida. O que mais? São tantos, né? Deixa eu ver aqui. Quando eu fiz 40 anos em Brasília, né? Aquele povo todo, foi uma coisa maravilhosa. Quando eu fiz aquela campanha junto com a Rede Globo, né? Para criança, que eu fiz 24 horas no ar, aquilo foi maravilhoso. Obrigado. Boa noite, amigos. Essa será uma noite maravilhosa. A mais maravilhosa das noites. Desde o tempo do Jovem Guarda, essa será a noite mais importante da minha vida. Em encontros, por exemplo, com Bethânia, né? Com Caetano. Encontros com Erasmo. E esses encontros são quentes mesmo, como a gente vê na TV? Como é que é na hora? São quentíssimos. Embora a gente saiba que vai ter aquele encontro, né? Porque de repente faz parte até de um número, de um programa, mas de repente tudo aquilo cresce, tudo aquilo de repente se multiplica na hora, porque mesmo a gente sabendo o que vai acontecer, a gente não pode evitar a emoção do momento. E essa emoção se multiplica, sabe? Incrivelmente. Todos nós, acho que acompanhamos a sua carreira, né? Sempre se fala, Roberto Carlos não prefere ser mais prudente nas declarações dele e tudo mais. Eu queria saber se é verdade e por quê. Não é uma questão de ser prudente, é uma questão de dizer exatamente o que eu sinto, mas no ponto certo, né?
Eu, naturalmente, que penso muito no que faço. E penso muito no que falo. Mas não deixo de dizer o que sinto, absolutamente. Entende? O fato da gente pensar no que faz e no que fala não quer dizer que se deixa dizer o que se sente. Não, eu digo exatamente o que sinto. Faço o que sinto, canto o que sinto, mas realmente penso. Você acha que essa abertura, né, política do Brasil muda alguma coisa em termos da sua vida? Na minha vida como? Na sua vida como artista? Não. Não. Mas de repente eu posso querer dizer coisas que essa abertura me dá muito mais liberdade de dizer, né? Então eu acho que a abertura é uma coisa benéfica, entende? Mesmo que de repente não tenha influenciado diretamente o meu trabalho, mas de repente pode me dar mais chances, entende? Para dizer aquilo que você quer. Para dizer aquilo que eu quero, né? E eu acho que isso, não só comigo, ela é benéfica principalmente porque dá a todos essa liberdade. Mas vamos mudar de assunto. Você é um dos maiores ídolos do Brasil e já é um quarentão. Assim como você tem Pelé, Gilberto Gil, Caetano Veloso. É um quarentinha. Eu queria saber qual que é o charme do quarentinha, então. Quer mesmo? Quero. Não, eu acho que o charme... Eu não sei exatamente qual é o charme de um homem de 40 anos. Eu acho que... Naturalmente que a gente aproveita o tempo que passa para aprender, né? E logicamente que aprendendo a gente usa o que sabe, né? Eu acho que é muito relativo essa questão dos 40 anos, mas eu me sinto muito bem aos 40 anos. Eu acho que, vamos dizer, aos 20 anos eu achava maravilhoso ter 20 anos, entende? Vivi as emoções dos meus 20 anos. Aos 30, achei maravilhoso, poxa, 30 anos, que legal, entende? Vivia. E aos 40 anos vivo os meus 40 anos. E os 50, da melhor forma, né? E somando as emoções dos 10, dos 20, dos 30, as emoções atuais dos 40 anos, que eu acho uma maravilha. E a velhice? Você tem medo da velhice? Não, nenhum, absolutamente. Justamente por isso que eu estou dizendo, porque eu acho que a gente vive a época que a gente vive. Eu acho que a gente se atualiza com os fatos e... Enfim. Roberto, eu acho que muito importante é ter realmente a cabeça, sabe? A cabeça. Eu acho que é importante a gente ter uma cabeça em que possa estar uma criança na cabeça da gente. É meio complicado isso, né? Mas eu acho muito importante a gente não deixar que a criança que a gente tem dentro se vá, né? O importante é a gente sempre ter aquela infantilidade das brincadeiras, da forma de encarar a vida, da forma de ver as coisas e até mesmo de fazer as coisas de vez em quando. Roberto, só para voltar a um antigo assunto que nós falamos um tempo atrás, eu queria que você explicasse um pouco melhor essa coisa de fazer músicas picantes, porque as músicas românticas estão aí, que falam do amor sublime, do grande encontro. E as músicas picantes, o que é? Isso... São essas coisinhas que já hoje em dia, de repente, nem são picantes, né? São absolutamente... são absolutamente o café da manhã, vamos dizer assim, né? Sem duplo sentido. Mas, de repente, vamos dizer, Proposta, quando foi lançado Proposta, foi considerada uma música... É um tipo de música considerada picante, pelo menos há um tempo atrás, né? E hoje em dia, Camimesa, por exemplo, é uma música que fala, né? Quero ser sua canção, quero ser seu tom, esfregar na sua boca, ser o seu sabonete que te alisa, né? Essas coisas assim, né? Quero ser... Como é que é? Até esqueci a letra. De tão picante. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, né? Coisas assim. Se você tivesse que escolher agora uma música para você cantar pra gente a capela, assim, uma música que te vem à cabeça, a primeira música que te vem à cabeça agora, nesse momento, qual é? Bom, a gente tava falando justo de uma, né? A primeira que me vem é ela mesmo. Canta ela pra gente. Eu fico sem graça, vai.
Eu estava declamando a música. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, né? Me esfregar na sua boca, ser o seu batom, essas coisas assim. Tá aí. A entrevista, o que a gente tem, o que foi ao ar, foi exatamente esse trecho que nós temos. Mas, muito provavelmente, outras perguntas foram feitas. E, muito provavelmente, rolou mais momentos de descontração. Momento que acabou gerando um desconforto, um problema que Silvia Popovic contou muito tempo depois para o Amaury Júnior. Era para ser um segredo, o Amaury publicou no livro, isso veio a público e depois, numa entrevista numa rede de televisão, o Amaury puxou esse assunto e ela contou os detalhes do que ela fez, a gafe que ela cometeu e que na mente dela fez Roberto Carlos se afastar dela. Vamos entender tudo isso agora. Bem, como nós prometemos, está aqui ela, que está fazendo uma falta danada na televisão, Silvia Popovic. Até já. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa novo, tá lindo. Silvia Popovic. Oi, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Mas, Silvia, que bom que você está aqui. Muito obrigada. E o que eu falei na abertura é do fundo do meu coração. A gente se gosta, né, Maurício? Se a gente respeita. se gosta, Há tantos anos trabalhamos tanto juntos. A voz corrente é que você faz falta na televisão. Muito obrigada. Tudo que você acumulou ao longo dos anos, você discute qualquer assunto com absoluta naturalidade, com muita base, com muito conhecimento. Está fazendo falta. Obrigada. Mas os projetos que te chegam não te interessam mais. É que tá. Os projetos que chegam hoje na TV aberta são projetos que têm que ser muito competitivos. Para ser muito competitivo tem que ser ou falar de artista, ou fazer programas que são programas que não se adequam muito ao meu perfil. Então não está pintando uma oportunidade. Mas isso não quer dizer que eu tenha desistido de fazer televisão, que eu não esteja aberta para isso. Estou, mas numa coisa que eu dei o meu melhor, onde eu possa realmente ser o que eu sou. Não um lugar onde eu tenha que, sabe, que não está à vontade. Né? Depois de 35 anos de vida profissional, Maurício, eu acho que... Você foi pioneira nessa questão de debates, não é? Eu, quando vejo o programa da Fátima Bernardes, que eu acho muito bom, mas me lembra muito o que você já fez no passado, que é mais ou menos parecido. Ali são fórmulas... Eu acho que a gente, aliás, com todo o mérito da Bandeirantes, acho que a gente não pode tirar o mérito da TV Bandeirantes nisso. Nessa época. Na época antiga, né, quando a gente começou a fazer os programas de debate e comportamento, eles bancavam, eles deixavam a gente trazer quem quisesse no estúdio. Nós discutíamos questões de sexualidade, de comportamento, a questão de homossexualidade feminina, por exemplo. As mulheres que eram homossexuais, elas primeiro nem tinham coragem de ir nos programas. Depois começaram a ir e começaram a falar de temas que antigamente eram proibidos, mas não só as mulheres. Várias questões. A Maurício, a gente era colega da Band nessa época e foi uma época, enfim, que foi muito criativa profissionalmente. Eu acho que esses frutos, eles estão aí até hoje. Então, certamente que o programa da Fátima tem a ver com muito do que eu fiz a vida toda. Só que ela faz a TV Globo com outro esquema, um outro momento também, e cada uma com o seu talento, com o seu jeito de fazer, né? Eu sei de algumas gafes da Silvia Popovic. Não começa, que isso aí você não fala, aquela que eu te disse no livro, que nunca mais ele falou comigo. Não, verdade, ficou chateado. Fui eu quem falou. Eu sei que foi. Mas não tem problema. Mas ele não é. O Roberto Carlos não é de fazer isso. Ele ficou chateado. Não ficou. Ficou chateado. Mas e foi tão sem querer. Qual o problema? E Silvia Popovic, que estava na Rede Globo de televisão, foi fazer uma entrevista tremendo na base, porque era o Roberto Carlos, era o rei Roberto Carlos, entusiasmada. Mas Roberto bateu a mão na perna mecânica do nosso rei. Bateu a mão. Eu estava começando na Globo
Isso era uma entrevista, assim, que ele não dava pra ninguém. Ele finalmente, como eu fazia a despeito, resolveu que ele daria entrevista. Era uma entrevista porque, sabe, o Roberto estava no auge do toque naquela época, ele não tinha se tratado ainda, então eu tinha que ver a roupa que eu ia vestir. E foi um preparativo de uma semana. Eu pensei as perguntas 20 vezes antes para não ofender, não chatear. E aí ele era tão querido, tão simpático, ele chegou e sentou que nem homem, assim, sabe, com a perna assim, ó, como eu tô aqui. Sentou assim, eu tava bem na frente dele, assim. E eu, já íntima, né? Na hora que eu tava assim no banquinho, ele aqui, eu virei e falei, mas viu o Roberto segurei na mão dele? Quando eu segurei na mão dele, eu vi que tinha um negócio diferente, assim. Aí, tudo ao vivo, né? Daí deu aquele branco, me deu um calor, adrenalina que desceu até o pé, subiu. Eu falei, gente, o que eu fiz? E agora eu tirei de levinho a mão assim pra disfarçar, sabe? Quase. Aí ele foi maravilhoso, que ele olhou para mim e deu uma risadinha, querendo dizer, eu vi o que aconteceu, tudo bem, foi maravilhoso. Mas foi o maior fora, assim, porque eu não queria ter invadido a privacidade dele, né? Justamente foi uma coisa que, sei lá, eu não queria ter feito isso, mas foi sem querer, eu me esqueci. Aí o seu Amaury aqui publica o livro, e eu até... encontrei o Roberto, assim, a última vez foi num momento muito triste, que foi no velório da Hebe Camargo. E ele nem falou comigo, assim, ele me viu distância, se ele não falou comigo, eu achei que ele estava chateado. Não, ele não deve ter te percebido. O Roberto tem Espero que não, isso. porque eu gosto tanto dele. O Roberto não guarda a mágoa de ninguém. Espero que não. E é nosso telespectador. Então, Roberto, se você ficou chateado, desculpa. Não, mas não tem por que ficar chateado. Sei lá, são coisas que acontecem. Ele foi camarada comigo e eu fui te contar essa história, e, né, como uma coisa engraçada, vai ver, para ele não foi engraçado. Viu aí que situação? Eu acho que, assim como o Amaury falou, acho que é coisa da cabeça dela. O Roberto não iria guardar essa situação ou algum tipo de sentimento negativo em relação a ela por conta dessa situação, né? Roberto é extremamente elegante, doce, gentil, e acho que isso daí não aconteceu. E certamente em algum outro momento o Roberto vai estar sendo entrevistado por ela novamente, tá? Mas passar alguns minutos de cara para o rei tem lá seu encanto. Sempre muito simpático, né? Costuma ser bastante simpático e não foi diferente dessa vez, né? Tudo sobre a história, as músicas, os fatos e os sucessos que marcaram a carreira do rei. E você, o que você achou? Deixa nos comentários, deixa o seu like, deixa a sua curtida, quero ver a sua interação. Se você ainda não é assinante do nosso canal, por favor, se inscreva, assine o canal, traga novos amigos, pegue o link, copie, mande para os amigos através do WhatsApp, do Telegram, enfim, traga novos amigos. Amigo nunca é demais. Um grande abraço e até a próxima. Levanta a mão, não vai fuder aqui.